Olá, pessoal, e aí? Todo mundo animado, disposto? Até aqui, todos os desafios foram vencidos, já estamos caminhando para o final do processo. Você já alcançou muitas vitórias. Até esse momento, você nem imaginava que poderia chegar onde você chegou. Com 3 semanas de programa, você já deve ter conseguido observar quais são os obstáculos que te colocam com um desafio muito maior do que o necessário. Quais são os obstáculos que você tem tido necessidade de vencer dia a dia? Por exemplo, esse obstáculo pode ser um amigo, uma amiga, pode ser o cônjuge, pode ser um filho, um parente. Por que essa pessoa pode representar um obstáculo para você? Porque pode ser alguém que a todo momento está te tentando, te oferecendo algo para você comer, que você sabe que não deve comer neste momento. Não tem essa história? Ah, toma um pedacinho, só um pouquinho, não tem problema. E aí, constantemente, essa pessoa ou essa situação, pode ser reunião, pode ser qualquer tipo de situação, que tem se tornado obstáculo. Com 3 semanas de programa, você já conseguiu perceber quais são os obstáculos que você precisa vencer. E agora que você já chamei sua atenção para descobrir quais são os obstáculos, eu quero te chamar a atenção para mais uma coisa. Como você vai agir não só neste momento, mas para o resto da sua vida, para vencer esses obstáculos. Como você vai fazer para vencer esses obstáculos? Você precisa estabelecer estratégias que trabalhem para te ajudar a vencer obstáculos, armadilhas que te fazem cair em tentação. E aquele perfil comportamental, que nós já falamos sobre ele na semana anterior, ele te ajuda a elaborar estratégia, porque se você se conhece um pouco mais, se você sabe qual é o seu perfil comportamental, você já vai saber que tipo de estratégia que te ajuda a evitar cair nas ciladas. Rapidamente, vamos relembrar uma coisa aqui. No vídeo da semana anterior, nós explicamos sobre o carboidrato, a função dele no seu corpo, por que o excesso de glicose, que vem em sua grande parte pelo excesso de carboidrato, o que isso causa de mal para a tua saúde. Agora eu queria esclarecer para você o seguinte: fruta é fonte de carboidrato. Então, quando você come uma fatia de melancia, você está consumindo bastante açúcar, bastante glicose. Quando você consome uma banana, você está consumindo carboidrato. Por isso, durante todo o programa, nós não ficamos sem carboidrato, mas nós escolhemos qual carboidrato gostaríamos de consumir. Inclusive, nós escolhemos consumir a fruta na sua integridade. Por quê? Porque quando você consome a fruta na sua integridade, você consome as fibras que essa fruta possui, e essa fibra vai diminuir a velocidade com que esse açúcar vai entrar no seu sangue. À medida que nós diminuímos a velocidade da sua glicemia, a glicose vai entrando, o açúcar vai entrando aos poucos, você vai consumindo isso em forma de energia e nós vamos evitando que isso vá acumulando no seu corpo. Por isso, a integridade do alimento é muito importante. Uma dica importante para você levar para a sua vida. Uma dica importante para você levar para a sua vida. Sempre que você mistura fibra no alimento, e quando eu falo de fibra, pessoal, eu não estou falando de farelo de trigo, eu não estou falando disso. Eu estou falando, por exemplo, se você vai consumir uma banana e você mistura nessa banana aveia, a banana tem um alto índice glicêmico, ela aumenta a glicose muito rápido no seu sangue. À medida que eu misturo a aveia nessa banana, eu diminuo essa glicemia. Então o açúcar vai entrar com menos velocidade. Um outro exemplo, quando você vai consumir um arroz branco, se você mistura nesse arroz uma cenoura ralada, crua, você vai diminuir a velocidade com que esse amido vai se transformar em açúcar, vai entrar no seu sangue. Então isso tudo são estratégias que você deve levar para a sua vida, muito além do programa. Eu queria pedir para você refletir sobre, até o momento de você entrar no programa, quantas refeições ao longo do dia que contém derivados do trigo você comumente faz na sua vida. Todos os dias você consome derivado do trigo, quantas vezes?
Normalmente você consome derivado do trigo no lanche da manhã, que pode ser um pão, um biscoito, um bolo. Você consome derivado do trigo na hora do almoço, porque você come uma torta assada, alguma coisa parecida. Você consome derivado do trigo à noite ou à tarde, de alguma maneira também. Então, quantas porções de derivado do trigo ao longo do dia você consumia até o início do programa? Aí eu gostaria que você fizesse a seguinte reflexão. O nosso trigo hoje, ele é transgênico. Então, a proteína do trigo que nós consumimos hoje não é a mesma proteína do trigo que nossos antepassados consumiram há 500 anos atrás, por exemplo. Então, esse trigo transgênico, hoje ele possui uma proteína geneticamente modificada que ela, no teu cérebro, ela se liga a um receptor, que é o mesmo receptor que a substância da cocaína que vicia se liga também. Então você acaba se tornando uma pessoa dependente do trigo, viciada no trigo. Então só em pensar em alimentos feitos com trigo, os seus neurônios já saltam de felicidade. Eu gostaria de sugerir para vocês que se informem sobre um livro que existe chamado Barriga de Trigo. Foi escrito por um médico americano, baseado em diversas pesquisas que falam muito sobre a condição da obesidade relacionada ao consumo de derivados do trigo. Então, se você ainda sentir necessidade de consumir alimentos, o pão, seja lá o que for feito com trigo, eu vou te dar uma sugestão. Busque pelo trigo orgânico, que ele vai ser, no mínimo, geneticamente não modificado, tá bom? E uma outra coisa, não se iluda com os rótulos de integral. Não faz diferença. Isso é um discurso da mídia, da indústria de alimentos. Isso não vai fazer diferença para você nenhuma. Não vai te impedir de engordar o fato do rótulo da embalagem estar falando assim que aquele produto é integral. Durante este programa, nós lançamos mãos de alguns coadjuvantes. Esses coadjuvantes, como foi o triptofano e o GABA, por exemplo, eu gostaria de deixar bem claro que eles não são medicamentos, mesmo porque, como nutricionista, eu não posso prescrever medicamento, mas eu posso prescrever triptofano, posso prescrever GABA. O triptofano é aminoácido, seu corpo é formado por proteínas, e as proteínas são formadas a partir de aminoácidos, e isso é alimento. Algumas pessoas me procuraram no privado perguntando sobre o sistema imune, o que seria bom para o sistema imune. Então eu gostaria de deixar aqui a dica do zinco. O zinco, ele é essencial para melhorar a sua imunidade. E um outro aminoácido também muito importante, que protege o seu aparelho respiratório, protege o seu pulmão, ajuda a mobilizar gordura, neutraliza o efeito de metais pesados e ainda por cima é antioxidante. É o acetilcisteína, que também pode ser adquirido em casas de produtos naturais ou pode ser mandado manipular. Quem tiver interesse, conversa comigo depois no privado. Excelente para proteger o seu pulmão. E como eu falei que a acetilcisteína é excelente para poder neutralizar metais pesados, eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, aonde tem metal pesado? Tem metal pesado em perfume, em desodorante, em shampoo, na água, em alimentos, em utensílios domésticos que você utiliza na cozinha. Infelizmente, hoje nós temos muito contato com metais pesados, nós ingerimos muito metal pesado, que é cancerígeno, que afeta o sistema nervoso central, que causa envelhecimento, que causa diversos problemas no teu organismo. Então é interessante para a gente trabalhar isso também. E algo que eu não poderia de maneira nenhuma deixar de falar. Pessoal, quando você come uma alimentação, passa um dia, por exemplo, comendo alimentação crua, ou mesmo uma semana baseada em legumes, verduras e frutas, a variedade é essencial. A variedade é fundamental. Você consumir todos os dias alface, tomate e couve, alface, tomate e couve, alface, tomate e couve. Não tem variedade. O seu corpo é composto por trilhões de células. 45 nutrientes são necessários para essas células. Então, se você consome todos os dias
o mesmo alimento, você não está oferecendo para o seu corpo a variedade que ele precisa. Você vai sofrer carências, daqui a pouco você está com anemia, daqui a pouco você está sentindo fraqueza, tontura. Por quê? Porque o projeto, a proposta de alimentação está errada? Não, mas porque você está limitando a variedade de alimentos no seu dia a dia. Então é muito importante a variedade. E mais um detalhe importantíssimo. Se você, ao comer determinado alimento, por exemplo, repolho cru, você se sente estufado, a barriga fica inchada, aquela sensação de gases, um incômodo, você deve evitar. Por quê? Porque o repolho, assim como outros alimentos, ele é rico é chamado alimento FODMAP. Então ele produz muitos gases, ele fermenta muito. Então, se isso acontece com você especificamente, você pode procurar evitar este alimento enquanto isso acontecer, para você não ficar com esse desconforto. Então você precisa conhecer o seu corpo, olhar como o seu corpo se comporta diante de cada alimento. Isso é muito importante, esse autoconhecimento. Eu vou disponibilizar no grupo. A proposta de alimentação desta semana vai ser colocada no grupo para vocês. Foco no processo, como já foi falado desde o início, foco no processo. Não perca a motivação, a roupa, as frases, a análise do seu perfil comportamental. E eu vou colocar no grupo amanhã mais uma ferramenta para você analisar qual a importância que você tem dado para a sua saúde até este momento. Vou disponibilizar uma ferramenta também no grupo. Para este vídeo, isso é o que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Qualquer dúvida, nós vamos conversando no grupo para ir esclarecendo as dúvidas que ficarem. Continuem firmes no processo. Vocês são os autores dessa história. Então, o resultado final só depende de vocês. Eu confio em cada um de vocês.